Eu, ao contrário da Sílvia, eu não tenho memória do 25 de Abril. Eu tinha 2 anos quando o 25 de Abril ocorreu, mas tenho uma memória viva, muito viva, do que se passou depois, da liberdade que se passou depois. E talvez a primeira memória que eu tenho na minha cabeça, eu devia ter, não sei, talvez 4 anos, 5 anos, talvez, é de estar às cavalitas do meu pai a percorrer as ruas de Lisboa, a ver manifestações. E é uma memória que eu tenho de estar ali. Portanto, é o mais longínquo que consigo. Terá sido provavelmente no verão quente, algo assim, não me recordo exatamente. Bem, o que me traz aqui é um pouco o que a Natália explicou. É um projeto que começou por ser coordenado em 2010 pela Ana Isabel Queiroz, e ela precisava de alguém que fizesse mapas, porque ela queria colocar a literatura no território, queria colocar a literatura, estudar a literatura através da geografia, da cartografia, e eu sabia fazer mapas, e portanto não sabia nada de literatura, mas sabia fazer mapas, e foi por aí que começámos. E em 2015, na altura ela, na coordenação do projeto, desafiou-me para juntarmos a esse mapeamento da literatura, juntarmos a um estudo sobre a Revolução. Era a minha área de investigação, as revoluções contemporâneas, e continua a ser, e fizemos então um trabalho de mapear o 25 de Abril, a revolução do 25 de Abril, através da literatura. Vocês podem encontrar online a informação, podem fazer o percurso dessa revolução online. Se procurarem Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental, encontram o nosso aplicativo e aí conseguem fazer o percurso, quer online ou pelas ruas de Lisboa, com o telemóvel na mão, conseguem fazer. E o objetivo desse trabalho foi procurar colocar, registar essa memória. E para mim foi um trabalho fundamental, porque eu não tinha essa memória. E as novas gerações provavelmente não têm, vão perder essa memória. Mas a literatura registou, e é talvez o maior testemunho que nós hoje em dia temos, mais vivo, como vão ver pelo texto que eu tenho aqui no final, talvez mais vivo desta memória do que foi esta revolução, este dia de liberdade. O trabalho foi de recolha de memórias que nos deixou a literatura, em mais de 20 obras publicadas até o início dos anos 2000, não sei precisar agora qual foi a última obra que lemos, e dessas obras destacavam-se 9 lugares de memória em Lisboa, 9 lugares de ação revolucionária. A Revolução era um dos atores das narrativas literárias que estavam ali em causa, e entre esses vários lugares de liberdade também, entre eles o Terreiro do Paço, a Ribeira das Naus, a Rua António Maria Cardoso, onde morreram pessoas aos tiros da PIDE. Quando se diz que a Revolução não teve sangue, a Revolução teve sangue. A Revolução teve violência. E teve violência do lado daqueles que queriam manter as coisas como estavam, e não estavam bem. E, portanto, ela teve esse sangue. De todos estes lugares, permitam-me destacar o Largo do Carmo. E não vou destacá-lo pelas minhas palavras, porque, como disse, eu sou pobrezinho nas imagens literárias, mas pelas palavras de Germano Almeida na sua obra A Dona Pura e os Camaradas de Abril. E vão perceber, publicado em 1999, vão perceber precisamente que pela literatura nós que não vivemos o momento. Eu não estive, agora acho que posso dizer infelizmente, não estive no Largo do Carmo, mas pela descrição que os escritores nos deixam, nós somos levados a esse lugar. Eu vou ler e depois termino a minha intervenção. Não tive dúvidas. Perguntei como se poderia chegar ao Largo do Carmo e avancei de novo pelos lados do Príncipe Real, mas desta vez com mais determinação, porque estava com uma maior garantia de encontrar alguma revolução. O personagem andava à procura da revolução. Com medo de chegar atrasado,
Acabei correndo pelas ruas de Lisboa, como se estivesse fugindo de alguma coisa, e as pessoas por quem passava pilhavam-me com espanto. Supus que, com os jornais enrolados e fechados na mão, devia estar a dar uma ideia de um estafeta apressado. Por acaso cheguei ao Carmo, no momento em que uma rajada de metralhadora varria as vidraças da frontaria do quartel, e foi bom, porque registrei isso como um dos episódios que poderia contar a Dona Pura quando chegasse a casa. A multidão ali apinhada não devia estar a prever aquilo, porque recuou, assustada e com alguma precipitação, tentando esconder-se. O barulho produzido foi tão forte que só quem viu os estragos causados nas vidraças percebeu que tinha sido um ataque dos de fora. Muitos tinham pensado ser uma ação dos sitiados e quiseram acautelar os seus corpos. Mas foi só um momento. Pouco depois, retomava o lugar anterior, no meio dos gritos, pedindo a cabeça de Caetano. E esta memória, e muitas destas memórias que ressoam em muitas obras literárias, provavelmente vão ser aquilo que nos vai ser legado para o futuro, para as futuras gerações, como memória de quem não esteve lá, mas que acredita que, apesar de tudo, estes 50 anos fizeram muito, muito pelo nosso país e desenvolveram muito o nosso país. É o testemunho que eu tenho para dar. Agradeço o convite e dou os parabéns à professora Anabela Rita pela obra e à Natália pela apresentação e pelo convite para eu estar aqui a dar este testemunho. Muito obrigado. Obrigada também.